Hospital Municipal da Araucária, ele já há bastante tempo vem sendo administrado por empresas privadas. Só que também o município não fez sua parte. Hoje o Hospital HMA está totalmente sucateado. Sucateado mesmo. Né? No meu ponto de vista, a forma que o HMA está hoje, os gestores antigos lá do passado teriam que responder também. É inadmissível você deixar um hospital chegar naquele estado, do jeito que ele está. Vergonhoso, sabe? Um hospital grande, um hospital que foi feito com recursos públicos. Eu parto do princípio que quando se constrói um prédio público, ele tem que ser mantido sempre em condições adequadas. A partir do momento que ele é abandonado por alguém. Ele não é abandonado sozinho, alguém deixou de prestar atenção. E deixou de prestar atenção, teria que responder por improbidade administrativa. Então o HMA mesmo, ele vem sendo administrado por empresas privadas e é um problema atrás do outro. O que acontece? Muitas vezes os municípios eles preferem privatizar um setor para quê? Porque muitas vezes quando se terceiriza, pega lá uma escola, um exemplo. Até outro dia me perguntaram, você concorda em privatizar uma escola inteira? Eu falei, claro que não concordo. Esse é o meu ponto de vista e eu não vou mudar essa ideia. Por quê? Muitas vezes o foco não, mas se nós terceirizar, ou porque nós vamos pagar para essa empresa, não entra na folha de pagamento. Aí não entra no limite, porque nós temos um limite prudencial de 51,3%. Então, quando você pega uma terceirizada para administrar tal setor, essa empresa não vai entrar no limite, mas vai gastar, vai ter um custo para o município. Vai ter um custo e não é pequeno. Então, a educação, eu parto do princípio, alguns setores eu até entendo, limpeza, até mesmo administrativa, alguns setores até dá. Mas parte pedagógica, ele tem que ficar, é de responsabilidade do município e do Estado. Você não pode passar para terceiros um setor que é do município. A educação é um setor principal, o setor da educação e saúde. Eu não defendo privatizar totalmente. Claro, é o que eu falo, algumas coisas sim, algumas coisas até. Você tem que reduzir os gastos em situações, que eu falei, na parte de limpeza, até mesmo parte administrativa, algumas coisas assim. Mas você passar a gestão de uma escola, por exemplo, uma empresa privada, você vai pagar um valor absurdo, você vai estar dando lucro, porque a empresa, quando ela pega para administrar uma escola, ela quer ter lucro. E nós não temos que ter lucro em verbas públicas. Qual é o objetivo? Para que o recurso público tem que dar lucro para alguém? Não é esse o foco. Né? Muitas vezes acaba indo lá para ter um lucro. Mas então reduz o imposto, deixa a iniciativa privada tocar e pronto, né? Deixa eu cutucar, que agora chegou na parte que eu gosto. Eu gosto quando fala em privatização, né? E acho que eu sou não um defensor de privatização, porque eu acho que hoje o discurso da privatização tá muito assim, vamos vender para se livrar do problema, e não é assim. Eu acho que tem empresas que não fazem o menor sentido o governo ter, como a gente sabe que o Brasil tem várias empresas, o governo federal. Já te falei que tinha uma empresa de fabricação de preservativos, que não faz o menor sentido, porque tem várias aí que produzem, então você precisa distribuir, licita e compra, não precisa ter uma empresa própria para isso. Mas nessa questão da educação, eu acho que esse discurso assim, não, vamos privatizar uma escola, vamos privatizar a educação, também não é legal. Eu acho que não tá muito certo isso aí. Isso eu vou concordar com o professor. Mas eu acho que a gente tem que olhar a questão das parcerias públicos-privadas. Porque assim, uma ótica é a gente olhar a questão do funcionário concursado e tal, mas também tem a ótica daquela mãe que precisa de uma vaga hoje. E é óbvio, se ela precisa da vaga hoje, o governo não vai construir uma escola amanhã. Então ela precisa da vaga hoje. Aí eu acho legal aquelas questões, por exemplo, de vouchers, ou até tem alguns modelos que tentaram implantar em alguns estados, não sei se conseguiram, as escolas charter, né? Que daí é o poder público, ele é dono da escola, ele administra a estrutura, e se eu não me engano o corpo pedagógico daí era privatizado, alguma coisa assim. Mas assim, não o estado administrar tudo, não necessariamente. Mas eu acho assim, a gente tem que olhar, professor, aí é uma opinião muito minha, o ponto de vista da mãe que precisa da escola pro filho. Ela precisa da escola naquele momento. Como que a prefeitura vai atender? Ela vai atender via serviço público ou via uma parceria público-privada? Eu acho que não importa. Eu acho que o que importa é que aquela criança tenha a vaga. E outra coisa, né? Se você for olhar bem, de repente até é uma questão de debater. Será que realmente, professor, o Estado tem que deter o poder da educação? Ou seja, o que aquela criança vai aprender ou deixar de aprender tem que passar pela mão do Estado? Às vezes, por exemplo, na iniciativa privada, ele vai dar exatamente o quê? Aquele conhecimento que vai permitir aquele cidadão conseguir competir no mercado e aprender a não ficar dependente do governo. Que hoje, infelizmente no Brasil, a gente tem aí um problemão de muita gente que quer viver de Bolsa Família
e não quer trabalhar, porque tem lá o seu dinheiro, pega a sua carne, pega a sua cesta básica, e ele se torna o quê? Um verdadeiro parasita no Estado, porque ele não quer. Aí você pega, por exemplo, a iniciativa privada, que vai ensinar o seguinte, olha, você vai aprender a ser criativo, competitivo, vai entender que o mercado, sim, o mercado não é uma brincadeira, né? Você vai ter um impulso para poder avançar, mas você tem que aprender a desenvolver. O senhor não acha que deveria haver essa mudança, professor? Essas políticas, assim, de assistencialismo de nível nacional, porque elas vêm lá de cima, né? A gente sabe que nós estamos tendo um problema muito sério hoje. Inclusive, né, eu converso muito com meus alunos nas escolas. Tivemos, por exemplo, ontem e hoje a prova Paraná Mais, né, que é um projeto do governo do estado, onde o aluno que tem boas notas, né, do terceiro ano, ele consegue uma vaga numa universidade estadual, né? Então, você colocar na cabeça desse aluno para ele ir fazer a prova é uma dificuldade muito grande. Você pode falar, sabe? Mas isso já é uma questão cultural de muito tempo, sabe? Eu, por exemplo, fui professor de rede particular, Campo Largo, e rede pública, né? Eu, no particular, eu observava, eu sempre analisava isso. Eu tinha lá 30 alunos, dos 30, 28 seguia em frente. Da escola pública, de 30, 5, 6 no máximo, né? Mas isso é uma questão cultural familiar. Então nós trazemos, aí já vem um problema sério de família, né? E essa questão de você não ensinar a pescar é um problema sério do Brasil, essas políticas assistencialistas. Porque você tem que ajudar a pessoa, mas tem que falar para ela, você vai ter um limite, para que ela não se acostume. Que hoje, de fato, as pessoas estão com dificuldade, inclusive, tem certas mãos de obra que você não acha mais. Que as pessoas preferem, muitas vezes, viver dessas bolsas sociais do que trabalhar num emprego aí com salário baixo, né? Com salário 1.500, 1.600 por mês, eles preferem ficar Então, tá tendo essa dificuldade, sabe? Então, é uma preocupação, vamos dizer assim, nacional, né? Que entre o presidente que entrar lá de uma hora para outra, ele não vai mudar, né? A gente sabe, o próprio, né, o presidente anterior ele também teve que manter, não mudou muita coisa, né? Então, é uma problemática, mas esse é um trabalho que tem que ser feito. Por isso que eu digo, a educação ela não é da noite pro dia, você não muda da noite pro dia, a educação é um trabalho contínuo. Muitas vezes o que você faz hoje, o que você está fazendo hoje, vai refletir anos depois, né? Tem que começar pelos menores.